Agradeço muito o convite. Estou bem feliz aqui de estar aqui com vocês. É, é um assunto bastante amplo, tá? Existe uma gama aí de abordagens, né, que a gente pode fazer, mas eu vou procurar ser bem sucinta e esclarecer as dúvidas também. É, Só iniciando o conceito de Outubro Rosa, é praticamente um movimento internacional, começou na década de 90. Foi a partir de um instituto que chama Susan Come for the Cure, foi quando ocorreu uma corrida, e esse instituto aproveitou para divulgar uns lacinhos cor-de-rosa e distribuir para a população, como forma de conscientizar, né, sobre a questão de prevenção, diagnóstico, tratamento, foi daí que começou. E no Brasil, em outubro, foi quando foi instituída a lei federal para a questão da conscientização e acesso da população a esses recursos preventivos de tratamento, diagnóstico e tratamento, né, com relação ao câncer de mama e, mais recentemente, também envolvendo o câncer de útero, o Outubro Rosa. Pode passar o slide. O câncer de mama, ele. Aqui é um pouquinho sobre mim, que a Paula já abordou, pode passar. O... Pode passar o slide. O câncer de mama, ele afeta principalmente pais desenvolvidos e subdesenvolvidos. Pode passar o slide. Isso pode passar. Pode passar. Isso, vou deixar aqui. Aqui a epidemiologia, ele afeta principalmente hoje pais desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aqui no Brasil, a gente dá um destaque para Sul e Sudeste, né? E uma estatística de que aí cerca de 18 mil mulheres morreram no ano de 2021 decorrência dessa doença, e a perspectiva para o ano que vem, mais 73 mil casos novos. Existe aí sempre uma perspectiva e uma ocorrência aí de 1 milhão de casos por ano, e cerca aí de 1 a cada 8 mulheres tanto nos Estados Unidos, no mundo, vão receber o diagnóstico de câncer de mama ao longo da vida. A causa mais comum de câncer e de mortalidade na população que tem tecido mamário desenvolvido só perde para câncer de pele não melanoma. E pode passar? Aqui eu coloquei alguns fatores de risco, tá? Um deles que é bem importante é a história familiar de câncer de mama. A gente tem que pensar na história familiar pensando nas mutações hereditárias. As mutações hereditárias são mutações que vão percorrendo aí as gerações e são causadoras de câncer de mama. Eu vou até falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E elas correspondem cerca de 5 a 10% das causas de câncer de mama, né, nos indivíduos. É bem pouco diante do que a gente considera de multifatorial, ou seja, ambiente e fatores que alteram a expressão do material genético humano. E um outro fator de risco, Klinefelter, é uma síndrome em que o indivíduo ele é XXY, tem um X a mais. E com isso, nessa síndrome, o indivíduo, na maioria das vezes, tendem a ser homens cis e fisicamente tem um corpo um pouco diferenciado, tem uma cintura mais feminina, com mais curvas, mais quadril, coxas mais arredondadas. é, Tem uma falta de testosterona e, consequentemente, a puberdade tende a não ocorrer com aqueles caracteres secundários que a gente espera, né? Então, pênis aumentado, pelos no corpo, o contorno corporal, né? Mais masculinizado, vamos dizer assim. Então, geralmente, eles acabam tendo que ser submetidos a um tratamento hormonal com testosterona. É uma síndrome em que os indivíduos têm um risco maior para algumas doenças de tireoide, inclusive muito aumentado para câncer de mama por conta desse cromossomo X a mais. No caso de trans, mais ainda porque quando fazem as terapias hormonais com estrógeno, isso aumenta muito mais ainda a chance de câncer de mama. São indivíduos, tá? Tanto os Klinefelters quanto outros indivíduos não Klinefelters, que a ginecomastia é o fator de risco. Ginecomastia é tecido glandular mamário, mesmo presente em pessoas que não têm esse tecido desenvolvido. Os homens cis, por exemplo, alguns homens cis
eles têm esse excesso de tecido mamário glandular e muitas vezes tende a sumir sozinho, ou às vezes até vai para um tratamento cirúrgico, mas isso tende a ser um fator de risco para câncer de mama e é presente também nessa síndrome no Klinefelter. Doenças de fígado, doenças testiculares, porque tem um componente hormonal aí envolvido, tá? Então isso também é um fator de risco. Obesidade, é, a gente colocou homens negros porque em alguns países africanos, pela questão de saneamento básico, as pessoas, é muito comum, é muito presente algumas doenças estão presentes algumas doenças de fígado e ali pela questão de hepatite, né, pela questão de falta de saneamento básico, então, consequentemente, isso acaba se tornando um fator de risco também. Exposição à radiação, no caso, assim, das pessoas que menstruam, a primeira menstruação muito precoce, menopausa tardia, pessoas que nunca tiveram filhos, obesidade, uso de álcool, as mutações BRCA1 e BRCA2, vou falar sobre elas, e dieta insalubre, dieta não saudável. Tá? Então, é importante, pode passar o slide, é importante, assim, a gente considerar a importância do diagnóstico precoce, porque um diagnóstico precoce praticamente aumenta em 90% a chance de cura. E o estilo de vida saudável, com alimentação, atividade física, praticamente diminui até 30% o risco para se ter câncer de mama. É, e aí, então, é importante também, eu vou falar um pouco sobre a questão do autoexame, e cerca aqui de 1 em 8 mulheres nos Estados Unidos vão desenvolver câncer de mama ao longo da vida. É muito alta a estatística, né? Pode passar. Aqui, falar um pouquinho sobre o autoexame. É importante que pelo menos uma vez por mês a gente faça um autoexame. Pode ser no banho, né? Fazer um toque, como se fosse um relógio com as pontas dos dedos ao redor da mama, para perceber se existe algo de diferente. Pode ser assim, 7 dias após o início da menstruação, tá? A partir aí mais ou menos dos 20 anos de idade já pode iniciar e fazer e perceber se existe algo diferente. Então, a pele está diferente, a textura está diferente, cor está diferente, tem nódulo, tem retração, tem o mamilo está saindo secreção, né? Está saindo sangue e e é importante esse autoexame pelo menos uma vez por mês. E a partir dos 40 anos, as mamografias aí a partir dos 40 anos em pessoas que têm tecido mamário, tá? Tecido mamário bem desenvolvido. Eu tô falando principalmente das mulheres cis, das mulheres trans e inclusive dos homens trans, tá? Os homens cis, a gente considera mais a questão, como é muito raro, muito mais raro, cerca aí de 1 a 2%, né? Em 2021, 220 brasileiros faleceram de câncer de mama, comparativamente à quantidade de homens não cis é uma quantidade bem menor, então, nesses casos, a gente considera mais assim, percebeu algo diferente no autoexame, procura o médico. Eh, e aí, aqui, coloquei aqui um desenho mais ou menos, né? Levanta o braço com a mão oposta, vai fazendo, vai palpando a mama com os dedos, aperta o mamilo, então um exame mensal assim vai ser importante. Pode passar? Pode passar. E então, assim, algumas medidas preventivas que a gente estava conversando, uma dieta saudável, evitar álcool, manter o peso corporal, fazer esse autoexame mensal, as mamografias a partir dos 40 anos, tá? Atividade física, pode passar. Isso reduz em até 30% o risco de ter câncer de mama, é bastante, né? Patologia, pode passar. Pode... Isso. Esse aqui é um ponto importante, que são as mutações BRCA1 e BRCA2. Eu vou mencionar o caso de uma atriz que foi da Angelina Jolie, porque tem alguns aspectos que são importantes, né, a gente divulgar. E como sendo uma pessoa pública, o caso dela foi bem interessante também nesse sentido. Essa mutação BRCA1 e BRCA2 ela tem uma responsabilidade isso aumenta a predisposição do indivíduo em 50% ou até mais de chance de ter câncer de mama e ovário, tá? É, Então, quando são encontradas essas mutações no material genético, praticamente isso é um indicativo de uma chance muito grande, tá?
É, e também tem uma incidência muito menor, um risco de desenvolvimento de câncer de pâncreas e próstata bem menores em relação à mama e ovário. O que que eu vou só colocar um modelo, assim, o caso da Angelina Jolie, pelo seguinte: a avó dela tinha essa mutação, teve câncer de mama, faleceu. A mãe teve câncer de mama, faleceu. E ela fez o teste. Ela não teve câncer de mama, mas ela fez o teste e veio positivo para a mutação. Qual foi a conduta dela que ela optou? E geralmente é uma conduta indicada para esses casos. É o que a gente chama de mastectomia e oforectomia, ou seja, retirada de mamas e ovários, retirada total. Tá? E o que que a gente precisa levar em consideração? Ali, o caso dela, ela tinha 6 filhos, 3 adotados, 3 biológicos, portanto, essa questão de prole já estava bem resolvida para ela. Ela teve uma experiência ali com a situação da avó, com a situação da mãe, muito pesadas, né, com relação a todo o diagnóstico, tratamento do câncer, tudo ali, até o óbito. E com certeza, né, não queria ter essa mesma vivência. Então, a opção dela foi se submeter a essa cirurgia de mastectomia e oforectomia, retirou mamas e retirou ovários, eh, sabendo que não ia poder mais ter filhos, por isso é algo assim muito delicado que a gente aborda com o paciente. São muitas questões que a gente precisa abordar, inclusive essa de desejo de ter filhos, né? Enfim. E E abordar com muito jeito, porque é uma conduta extremamente agressiva, porque o risco é muito alto, tá? Então, são condutas indicadas para esses casos, principalmente essas mutações BRCA1 e a 1 e 2, que são as mutações que mais frequentemente causam câncer de mama e ovário, são as mais frequentes e têm uma chance muito mais alta do que outras mutações, tá? Pode passar? Aí uma pergunta: BRCA1 e 2 podem ser passadas ao prole, aos descendentes? Sim ou não? O que que vocês acham? Pode passar? Que sim. Pode passar. Pode passar o slide. Sim, elas podem sim ser passadas aos descendentes, tem 50% de chance de serem passadas aos descendentes. Então, quando essa pessoa, esse indivíduo, ele é abordado pelo médico, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Não só o indivíduo afetado pela mutação, mas também a gente precisa ver o histórico familiar, estudar e avaliar irmãos e irmãs, filhos e filhas, sobrinhos, tá? Então a gente precisa pensar em todas as possibilidades de possíveis pessoas na família afetadas por essa mutação e abordar a conduta. Agora imagine, por exemplo, um indivíduo que chega, que tem seus 35 anos e um filho de 5, né? Então, a gente precisa pensar nesse indivíduo de 5, precisa. A gente vai conversar sobre isso com o paciente? Vai. Agora, em que momento isso vai ser abordado com esse indivíduo de 5 anos, né? Então, a gente vai acompanhar, vai ver geralmente uma fase mais tardia de adolescência, o início de vida adulta, para se conversar, se considerar sobre isso. E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que esse indivíduo jovem, em algum momento, pode ter o interesse de constituir a família, de ter filhos, e isso vai afetar muito a vida dessa pessoa. Então, são todos pontos que a gente precisa levar em consideração, tá? E geralmente as medidas de segmento, tanto para BRCA1, BRCA2 e outras mutações, cada uma tem um segmento específico. Então, com exames periódicos, muitos com ressonância, às vezes a cada 6 meses, às vezes isso vai começar bem antes dos 40 anos. Então, depende muito do que esse exame genético vai mostrar para a gente, tá? Pode passar. Os cuidados, tá? Só salientando outro ponto da questão de mutação genética, geralmente o perfil que chega, né, para mim, eu como geneticista, é o perfil de um paciente jovem com câncer. Isso é algo que a gente não espera, vamos dizer assim, porque a idade é um fator de risco para câncer. Então, quanto mais uma pessoa vive, mais chance ela tem de ter de câncer, porque mais chance
existe aí de surgir uma célula errada que vai se multiplicar e, portanto, então assim, já não é tão surpresa uma pessoa de 60, 70 anos ter um câncer de mama, porque pela idade, a idade também é um fator de risco. Mas uma pessoa jovem, isso não é esperado. Então, isso chama a atenção para a gente pensar em mutação hereditária. E vamos supor que essa pessoa tem 30 anos, nunca teve câncer na vida, mas só minha mãe teve, minha irmã teve, minha avó teve. Opa, então a gente precisa estudar esse indivíduo para já tomar a conduta de um segmento precoce e adequado, e até se for o caso, se for um BRCA1, BRCA2, pensar na questão de retirada de mamas e ovários, considerando todos esses pontos que eu falei. Se essa pessoa tem família, tem interesse em ter filhos, tudo isso, né? Amamentar, enfim, pode passar. Então, aqui alguns cuidados com relação ao indivíduo, ao paciente, né? A gente manter sempre uma qualidade de sono, administrar o estresse, tá? Se acontece manter atividade física e alimentação. Caso haja um diagnóstico, procurar ter um suporte adequado, tanto uma rede social de apoio, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento multiprofissional, tudo isso vai ser importante, tá? Manter a estabilidade assim, emocional dentro do possível, com uma rede de apoio bacana, uma vida, né, mais saudável dentro do possível, diante de uma notícia difícil, tá? Pode passar. Diagnóstico, pode passar. Então, aqui são alguns sinaizinhos eh, que a gente tem. Então, por exemplo, alguns sinais físicos: descarga de mama, secreção de mama, mudança na cor da mama, retração da pele, a nodulação, o mamilo retraído, o mamilo diferente do habitual, tá? A pele retraída ou com textura, cor diferente, dor também, são sinais aí de alerta para gente. Pode passar. Vou falar um pouquinho dos homens cis, porque são indivíduos mais raramente acometidos, vamos dizer assim. A média é mais ou menos de 1% de casos do câncer de mama no mundo, né? Os homens cis estão aí nessa estatística de acometimento. Ele é bem raro, tá? Mas a gente não pode subestimar, mesmo sendo mais raro. Acomete homens geralmente mais velhos, mais do que a média, né? Então, geralmente aí uma média 68 anos de idade, um pouco mais do que a média das mulheres. Uso de anabolizantes é um fator de risco, por exemplo, e geralmente a conduta é mais cirúrgica. Pode passar? Pode passar. Vou falar um pouquinho dos homens trans, tá? Existem, assim, menos estudos a respeito, t- principalmente com relação ao segmento dessa parcela da população, tá? Por alguns motivos, como às vezes a idade jovem, que eles começam já um tratamento bem mais cedo, é, a perda de segmento, que é o principal, né? E, enfim, é todo o tratamento aí ao qual eles são submetidos. Mas existe já uma base suficiente em termos de estudos e guidelines no mundo que estabelecem um protocolo de segmento para essa parcela da população dos transmasculinos. O cuidado, no caso, é como o das mulheres cis. Então, mamografia anual a partir dos 40 anos, e eu vou explicar o porquê. Pode passar? Uma que, assim, existe a reposição hormonal com testosterona, tá? Isso não, assim, não há evidências ainda muito sólidas de que seja um fator aí que aumente o risco. Alguns estudos mostram que sim, outros que não, ainda mais se for uma reposição feita de uma forma responsável, com acompanhamento médico, iniciada aí com as doses mais baixas, né? Então, sendo um tratamento responsável, isso é muito controverso, tá? Geralmente há um risco aumentado quando é um tratamento que a pessoa faz por conta, às vezes se excede, ou em vez de usar um hormônio humano, vai usar aqueles anabolizantes, que são hormônios para cavalo, que aí é uma dose gigantesca, até porque a testosterona ela também vira estradiol, hormônio feminino, então ainda
por isso que o tratamento tem que ser feito muito de forma responsável, com controle médico, para que justamente não entre nessa estatística de um fator de risco aumentado, tá? É, mas ainda assim, a questão de tratamento hormonal é muito controverso se aumenta o risco ou não, tá? Porque muitos casos em que se aumentou muito o risco foi aí algo mais exagerado, por conta, enfim. Então, é algo aí que a gente tem que se atentar. Muitos se submetem à mastectomia, que é a retirada total de mama, tá? Que reduz muito o risco. Então, claro, vai ter um risco bem reduzido em relação a mulheres cis e a mulheres trans, tá? Mas ele ainda existe. Por quê? Porque tem um resquício de tecido mamário ali. Mas aí, de repente, vocês podem me perguntar, tá, mas se a pessoa ela quer tirar toda a mama, ela não quer nada de mama, né? Um homem trans, ele não quer nada, nada de mama. Então, por que não tirar tudo 100%? Não se tira tudo 100% pelo seguinte, a área da mama, ela precisa ter uma arquitetura, tá? De termos de mama masculina. E esse tecido resquicial, esse resíduo, vamos dizer assim, ele é essencial para que haja fluxo sanguíneo, oxigenação e nutrição da região mamária. Então, é essencial ter esse resquício para que haja saúde dessa região. Aqui no Brasil, geralmente, se deixa um pouco menos de 5% do tecido mamário. Nos Estados Unidos, eles são mais agressivos, eles deixam um pouco menos de 1%. Só que existe um risco de se apodrecer ali a região, que a gente chama de necrose, né? Apodrecer a região porque esse fluxo de sangue, de oxigênio, de nutrição acaba sendo perdido. E fora que acaba se perdendo aí a construção de uma arquitetura mamária até esteticamente aí adequada, né? Então, por isso que tem um resquiciozinho de tecido mamário ali, apesar de mesmo uma mastectomia total, radical ao máximo, tá? Ainda vai ter um pouquinho. E esse não há garantia de que esse tecido residual ele não possa malignizar. Então, mesmo o homem trans submetido a mastectomia total radical, ele tem que fazer mamografia anual a partir dos 40 anos, tá? É importante. É, então, a manutenção, o segmento dessa população é essa. Pode passar. Mulheres trans. Pode passar. Os dados nas mulheres trans, também a questão do segmento, às vezes a gente fala assim, não há tantos dados suficientes, às vezes, para se solidificar algumas, alguns dados, né, de pesquisa, pela questão de perda de segmento, às vezes, dessa população, tá? Porém, comparativamente às mulheres cis, ainda tem um risco reduzido, porque teve um tempo menor ainda de exposição a estrógeno, progesterona, comparativamente a uma mulher cis, tá? Mas tem risco, sim, mais do que homens trans e do que homens cis. E muitos casos foram relatados em mulheres trans, tá? Essas mulheres, elas costumam se submeter a tratamentos com estrógeno, com antiandrogênios, uma série de hormônios aí. E é importante, no caso delas, esse rastreamento ser feito a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, mamografia, ou a partir do quinto ano de tratamento hormonal, a cada 2 anos de mamografia. Ou notou algo diferente no exame físico, no autoexame, procura o médico para investigar, tá? É, então, só lembrando que elas acabam tendo aí bastante tecido mamário desenvolvido e importante também a gente cuidar, tá? Tem essas peculiaridades aí que eu coloquei. Pode passar. Tratamento, pode passar. Tratamento geralmente cirúrgico, tá? A terapia-alvo, dependendo, vai ser radiação, químio, alguns tratamentos antiestrogênicos, né? E porque alguns cânceres têm aí uns receptores muito positivos para estrógeno, progesterona, então a gente justamente precisa dar uma inibida na ação do estrógeno, progesterona com alguns medicamentos, tá? E só retomando um ponto dos homens trans, que o exame é diferente. Assim, o rastreamento ele é como o das mulheres cis, então 40 anos, eu falei mamografia anual, mas não é mamografia, eu falei errado, desculpa. Nos
Claro, nos que não fizeram cirurgia, mamografia, ok. Nos que fizeram cirurgia, nos que tiraram mamas, não dá. Tem que ser ressonância ou ultrassom. Por quê? Porque eu não sei se vocês já viram um mamógrafo. O mamógrafo ele é uma chapa, ele é assim, não sei se ele é mais ou menos assim. Parece aquela chapa de sanduíche em que praticamente se pega o volume mamário e coloca ali no meio da chapa e aperta. Isso é um mamógrafo. Como homens trans que se submetem à mastectomia, eles não têm mais esse volume mamário, então não dá para fazer. Aí precisa ser uma ressonância, um ultrassom, mas o mesmo periódico, o mesmo, né, o mesmo período em relação às mulheres cis, tá? E geralmente quando se faz aí uma reconstrução de mama, né, uma arquitetura masculina. E praticamente é isso, né? Tanto mulheres trans quanto mulheres cis, após aí uma mastectomia por conta de um câncer de mama, elas têm direito à reconstrução mamária, uma prótese, enfim, né? Até porque é uma mutilação, né? Algo assim bastante agressivo. Mexe com a saúde mental, então é uma situação em que um câncer de mama ele acaba envolvendo todo um tratamento que a gente chama de multidisciplinar, que é a cirurgia, que é o oncologista, que é o psicólogo, que enfim, mastologista, tá? Junto com outros profissionais. E tem uma pequena parcela, eu não coloquei aqui, mas é que é uma parcela assim, é muito rara da população. São os intersexos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar dos intersexos. Eu tô até colocando isso porque assim, a gente teve dois casos nas Olimpíadas, essas raridades, né? Dessas joias raras, muito raras mesmo. Então foi bastante interessante, né? Porque assim, a gente viu um bombardeio ali de informações falsas, de julgamentos em cima dessas meninas e assim, algo muito absurdo, porque essas populações, elas são muito raras e infelizmente acabam sendo alvos aí de críticas, de julgamentos, na maioria das vezes mentirosos, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque eu acho que é interessante vocês saberem. Os intersexos, eles existem, muitas pessoas não acreditam que existem, mas eles existem, tá? Então, vou só usar o caso dessas meninas porque são casos bem interessantes. Pegando só um pouco de informação ali que foi divulgado, a princípio são meninas 46XY, ou seja, cromossomicamente masculinas, tá? Esse é um ponto. Mas como que são meninas? Porque tem algumas mutações genéticas em que existem algumas faltas de hormônios, faltas de enzimas, existem vários tipos, tá? Se eu ficar descrevendo todas aqui, eu tenho um livro sobre isso, eu especializei nisso, vou ficar aqui até amanhã. Mas só resumindo um pouco. Elas não têm alguns hormônios, ou alguns receptores, ou algumas enzimas, de forma que é, o corpo delas ou não responde à testosterona que elas produzem, consequentemente e fetalmente, elas não têm uma masculinização. Então, isso significa que elas desenvolvem um corpo feminino, um corpo com vagina, com resquícios de útero, pode ter trompa, pode ter útero, pode ter, enfim, eh, a genitália externa feminina. Algumas, além disso, têm resquícios também de estruturas masculinas, aí teria que investigar mais a fundo ali, caso a caso, para ver. Mas além das estruturas femininas, elas podem ter resquícios de vesícula seminal, resquício de epidídimo, que são estruturas masculinas, tá? É, E testículos, inclusive, só que não são testículos numa bolsa escrotal, são testículos que podem ser encontrados no abdômen, por exemplo, né? Que a gente só vai descobrir por meio de exame de imagem, tá? E em alguns casos, por exemplo, vou falar um defeito de 5-alfa, é um nome de uma síndrome que chama defeito 5-alfa, é uma causa de pseudohermafroditismo masculino. Eu estou exemplificando o pseudohermafroditismo masculino porque são indivíduos 46XY, cromossomicamente masculinos, e que são mulheres e têm uma anatomia muito compatível assim, com o sexo feminino, tá? Alguns casos de pseudohermafroditas tendo essa característica 46XY e estruturas femininas anatômicas, há casos em que o papel de gênero é masculino e outros em que o papel de gênero é feminino. Depende muito ali do mecanismo envolvido, tá? E depende também do individual, tá? Mas assim, existe uma estatística, então vou dar um exemplo. Há casos em que essa insensibilidade à testosterona
geralmente são meninas, tá. E essa defeito dessa outra enzima que eu falei, geralmente tem o papel de gênero masculino, tá. Mas aí, isso é mais geral, tô dizendo estatisticamente em sua maioria. Mas claro que vai ter aquele indivíduo que vai sair do que é a maioria, né. Então é interessante que a gente pode dizer: "Ok, há homens que têm útero e vagina, sim, anatomicamente, que nasceram assim, sim, que cromossomicamente são masculinos, sim, essas pessoas existem. Homem XX existe? Existe, é um homem que nasce com uma genitália feminina, é outro caso, tá. Isso existe? Isso existe. E geralmente, o que que acontece? Esses homens que nascem com genitália feminina e quando nascem são criados como mulheres, como meninas, eh depois de um tempo essa disforia de gênero vai chegar, né, vai chegar, porque é um homem com uma arquitetura feminina, né, e como o bebê ele é pela genitália ali que se vai ao registro se é masculino ou feminino, então acaba sendo registrado como sexo feminino, tá. Porém são homens, né, então são casos, assim, bastante interessantes, são casos que eu acompanho, geralmente esses pacientes eles vêm mais para mim os intersexos, bem mais do que os trans, né, os trans eles têm um acompanhamento, geralmente eles estão mais com psicoterapia ou psiquiatria e outras endocrinologista, cirurgião, enfim, vários. E os intersexos, como tem um componente genético, com mutação, com enfim, com outras questões aí, eles são mais meu perfil de pacientes, os pacientes que eu pego. Então são casos que também, de acordo com cada caso vai ser um caso, também a gente vai orientar esse segmento, esse screening também para o câncer de mama, tá. Então acho que é interessante, né, vocês saberem, então a princípio essas meninas das Olimpíadas são mulheres, 46 porém mulheres 46XY com uma anatomia, uma vagina feminina, né, agora outras estruturas em detalhes internas, aí eu já não sei, a gente já teria que fazer um exame físico, um exame com imagens, com hormônios, enfim, para saber cada caso, mas só dando um panorama geral sobre os intersexos, porque são casos muito raros, mas são também bastante interessantes, tá. A gente tem bolsões aqui no Brasil com casos recorrentes, né, então, essas regiões, assim, que há os casamentos entre primos, parentes, né, são casamentos entre as famílias, então essas mutações acabam ali se perpetuando pela família. E casos vários em que homens que são criados como meninas, porque são homens com genitália feminina, e aí tem as histórias aí bem interessantes de cada paciente. Mas aí é isso, pode passar o slide. Obrigada, agradeço, era isso que eu tinha para falar. Legal, legal. Muito, muito obrigada, doutora Camila. Tem algumas perguntinhas aqui no chat.